Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite a quem irá assistir este culto via YouTube. Sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando mais um culto familiar. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Senhor meu Deus, agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui te cultuando no dia de hoje, pela presença de todos, Senhor. Agradecemos pela oportunidade de realizarmos este projeto. Agradecemos pela palavra e te pedimos que esta palavra que o Senhor irá nos trazer, que seja uma palavra que venha, que precisamos ouvir, Pai, e que possamos reter tudo aquilo que o Senhor deseja nos passar, Pai. E rogo que este culto e todos os louvores e as orações aqui feitas, Senhor, sejam de oferta agradável a Ti. Lhe rogo em nome de Jesus. Amém. Glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus. Essa noite nós estaremos louvando o nome do Senhor, nós louvaremos o nome do Senhor. E eu queria que você refletisse, enquanto você ouve, enquanto você canta essa canção, em quem é Jesus, na graça dele, e que você pensasse que você está louvando só para ele, sabe? Que você imagine nesse momento que não tem mais ninguém ao seu lado e que você está louvando só para ele, não para o homem, não para a mulher, porque Deus é maravilhoso e só ele merece na íntegra todos os nossos esforços. Amém. Glórias a Deus, Pai, eu quero te louvar, Senhor, não pelo que o homem diz, Pai, eu quero te louvar por realmente quem tu és. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins que escondem o rosto diante a Ti, aleluia, faço de tudo para que vejam Tua face em mim e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos, Tua fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. Vim para adorar-Te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. No Santo dos Santos, Tua fumaça me esconde, só Teus olhos me veem, só Teus olhos debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. Tua presença
presença, Senhor. Eu não vim atrás de homens, eu quero te conhecer. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Amém, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vou trazer uma palavra a vocês, né? Hoje a pregação está comigo, então vamos refletir nessa mensagem que Deus me entregou, essa responsabilidade para que eu entregasse a vocês também, que Deus possa falar através de mim, que vocês possam ser tocados aí pela palavra, né? Perdoem a voz levemente anasalada, me encontro meio gripado desde ontem, mas é tudo para honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Vamos fazer uma breve oração antes de começarmos a palavra. Senhor, meu Deus, meu Pai, que nesse momento não seja eu falando, mas seja o Senhor através de mim, porque de mim o Senhor sabe que não há proveito, pois sou falho. Nós, como seres humanos, realmente não temos o que ter proveito, Pai, se não for apenas por Ti. Então, que seja o Teu Espírito Santo, que leve a mensagem a todos que precisam, que entre no coração de todos aqueles que estão procurando e que estão ansiando por ouvir a Tua voz, Pai. Assim eu entrego essa palavra, essa oração, te agradeço em nome de Jesus Cristo. Vamos lá, gente. Hoje quero falar para vocês de uma passagem que está no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos do 30 ao 35. Pode soltar, dona Carolina, por favor. Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Muito bem, glória a Deus. A passagem que Deus colocou no meu coração essa semana foi essa. É uma passagem que eu estava meio reticente em pregar, pois eu não sabia o que Deus estava querendo falar. E Ele me entregou uns pontos nessa mensagem que eu gostaria de compartilhar com vocês, né? No começo dessa passagem, a gente vai ser apresentado a uma história é uma parábola de Jesus Cristo, né? Onde ele está sendo colocado aí para os discípulos e um doutor da lei que foi o questionar. Esse doutor perguntou assim para ele: como farei para herdar a vida eterna? Isso daí ele falou em Lucas 10, 25. E com essa pergunta, Jesus devolveu para ele e perguntou assim: o que diz na lei de Moisés? Ele falou: amar a Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento e ao próximo como a ti mesmo. E Jesus falou para ele: então faze isto. E ele retrucou Jesus e falou: e quem é o meu próximo? Então Jesus respondeu com essa parábola, e ao fim dela ele pergunta: destes 3, quem foi o próximo desse homem, né? No caso, o homem que foi aí agredido. E o doutor da lei respondeu: aquele que agiu de misericórdia com ele, ou seja, o samaritano. Mas isso, para quem não está familiarizado com a história bíblica, é bastante tocante, porque o samaritano e o judeu, eles nessa época bíblica em questão, eles tinham uma rivalidade muito grande por alguns conflitos, né, políticos e basicamente políticos, porque eram conflitos sobre a lei de Moisés. Os samaritanos acreditavam que o templo de adoração era um templo no Monte Gerazim, que se encontra referência em Jeremias 10, mas a galera do povo judeu não acreditava que era o templo de Jerusalém.
Fora outros conflitos também, que o pessoal de Samaria casou com pessoas que não eram, né, da tribo, pessoas de outros povos, e o pessoal judeu, que não eram os samaritanos, eles só se casavam entre si, entre as tribos, né, para manter a linhagem da tribo entre si, entre eles mesmos, e não ter mistura com o pessoal de fora, porque na lei de Moisés estava desse jeito. Então isso abriu bastante conflito entre esses povos e eles realmente se odiavam. Era uma repulsa muito grande que um povo tinha por outro. Então essa história, para um doutor da lei que sabia muito disso, é uma história que foi muito profunda, porque esse homem, né, colocado na história, era um judeu, que ele foi pego por salteadores, agredidos e jogado no chão lá, quase morto. E aí passa um sacerdote, que é como se fosse o cargo máximo do templo, o único que podia ver a presença de Deus dentro do templo, que sacrificava holocaustos e Deus falava com ele através das chamas e realizava coisas, né? Tirando os profetas, acho que era o cargo mais importante de Israel, e o sacerdote passava pela outra calçada. Mesma coisa com o levita, que era como se fosse um aprendiz do sacerdote, né? Ele era um serviçal ali do templo, ele só trabalhava no templo, aprendia as funções sacerdotais, ele estava ali incluso naquela rotina, então ele estava em contato com o sagrado o tempo todo, era letrado das leis e ele teve a mesma ação, né? A mesma ação do sacerdote anterior. Porém, um homem samaritano, que era esperado com que ele fizesse isso, ele parou. O versículo mesmo diz que ele estava em viagem, mas ele ainda assim, vindo aquilo, sentiu compaixão, parou, jogou azeite e, né, jogou ali azeite, óleo, enfaixou as feridas do homem, colocou ele sobre o próprio animal, levou numa hospedaria e ainda pagou por todas as despesas dele. Ele fez o que não era esperado, né? E visto isso, me faz pensar bastante sobre a nossa vida, porque a vida é uma coisa que às vezes nos surpreende. Ela nos surpreende porque a gente às vezes coloca pessoas em autoestima e não sabe como que essa pessoa vai agir quando está sendo colocada diante a adversidades, quando está sendo colocada, às vezes, diante a um teste, né? Às vezes a gente que frequenta a igreja, que é presente no evangelho há mais tempo, ouve muito falar de provas. Mas as provas de Deus, a gente persevera nele, continua com a resiliência e a gente supera, porque Jesus é o pilar. Mas e os testes de Deus, né? Quantos poderiam passar por um teste de Deus, desse de ver uma pessoa adversária? Eu não digo de problema pessoal, não. Eu digo, às vezes, de ideologia, de religião, de qualquer coisa que a gente olhe e dê uma viradinha de cara. Todo mundo tem um. Às vezes a gente não fala por vergonha, por medo de retaliação, mas todo mundo tem um. Quantos passariam nesse teste de Deus? Eu estou andando na rua e, de repente, eu tive encontro com uma pessoa que não é da mesma fé que a minha, estava trajada, eu tinha certeza, e me recusei a ajudar. Ou eu estava num ambiente, estava num lugar onde uma pessoa que eu sei que não acreditava e não seguia as coisas que eu sigo, que eu falo, que eu acho correto, porque Deus instituiu de um único jeito, precisou de alguma ajuda e eu recusei porque essa pessoa não seguia o que eu sigo, o que eu prego, o que eu falo e o que Deus instituiu, né? Isso é uma coisa que a gente, como testemunha de Cristo, às vezes pode ser colocado em teste e quem garante que passaríamos? Eu me lembro que eu estava conversando, se eu não me engano, sexta-feira ou segunda, foi sexta-feira, acho, na reunião que tivemos, e eu contei de um testemunho que um pastor, foi o primeiro pastor do meu pai, quando meu pai frequentava a igreja. Infelizmente agora ele não frequenta mais. Mas o primeiro pastor do meu pai, ele fez uma coisa que hoje me faz pensar muito sobre a atitude cristã, e hoje abre muito meus olhos para muita coisa, e eu contei esse testemunho, que o meu pastor, na época, ele estava abrindo um ponto de pregação numa praça, ele se chamava Pastor Nicodemos, hoje ele acho que é pastor lá no Nordeste, e ele estava abrindo um ponto de pregação em uma praça, só que só tinha as pessoas assim, cantando, tal, numa reunião pequena, e ele precisava de alguém para tocar violão. E um dia ele se deparou com um moço, um homem, né, não era velho, era um homem novo, mas ele era um bebum, né? Ele bebia bastante, tal, nada de arruaça, nada de coisa ruim, só realmente era um cara que se embriagava, gostava da diversão, né? Gostava de ficar lá
no bar, bebendo a dele, sem incomodar. E ele sabia tocar violão, e o pastor chamou ele para tocar lá, no ponto. Né? Eles conversaram, tiveram uma troca, e o pastor chamou ele, e ele saía de lá e ia beber. Isso foi por quase um ano, se não foi mais de um ano. E nesse tempo, meu pai me contou que todo mundo ficou contra o pastor. Todo mundo. Os membros, os obreiros, as pessoas que às vezes deixavam de ir no culto porque o pastor fazia isso, né? Ah, isso aqui é um lugar de quizumba. Aquele cara lá que está bebendo no bar e tá tocando violão para ele, isso aqui não é casa de Deus, não, isso aqui está virando bagunça. E com esse tempo frequentando ali o culto, ele alcançou a conversão, né? E conseguiu largar essa vida, deixou de beber, deixou de frequentar esses lugares e se converteu. E eu fico pensando quantos, às vezes, não teriam dado essa chance, essa oportunidade para esse cara, né? Seria, de repente, quem sabe não foi um teste de Deus com o pastor, quem sabe aquele cara não era o homem na estrada na vida desse pastor e ele ficou aí diante dessa decisão de resgatá-lo, né? De aplicar o que hoje não se aplica, que é o vinde como estás, ou de deixar lá para que não escandalizasse a igreja, que em si só já é totalmente estereotipada e não pode entrar nada que fuja do normal. E hoje eu observo, né, com essa lição, com essa palavra, eu tomo algumas pequenas lições que eu quero dar para vocês. Na primeira, a primeira chave que eu coloco é olhe para quem você se inspira. Olhe em quem você se inspira. Às vezes a gente está se inspirando em pessoas que a gente vê falando, a gente vê bradando, vê apenas de um modo virtual, literalmente. Né? A gente assiste lives, vídeos no YouTube e coisas no geral, e às vezes a gente não tem um contato com como essa pessoa está lidando com adversidades, e acaba que a gente coloca essa pessoa acima de Jesus, essa pessoa acima de qualquer suspeita, acima de qualquer erro, acima de qualquer coisa que outrora, se fosse outra pessoa, mancharia a imagem dela, né? Mas por causa da nossa admiração, por causa da nossa, às vezes, dificuldade na leitura, na pesquisa, dificuldade mesmo em organizar o tempo, a gente segue cegamente uma pessoa e acaba que não consegue ver erros, às vezes, não consegue ver defeitos. E aconteceu muito nessa época com essa doutrina que Jesus tanto falava, né, dos fariseus. Eles já estavam com o coração corrompido há muito tempo. Jesus, ele, em seu evangelho, tanto ele como João Batista antes dele, passaram, além de falando do evangelho, que o reino de Cristo havia chegado, o reino de Deus havia chegado, as únicas pessoas que eram alvos, as únicas instituições que eram alvos dos ataques verbais, das críticas verbais de Jesus e de João Batista, eram os fariseus, porque eram as pessoas que tinham voz, as pessoas que todo mundo ouvia, que todo mundo se inspirava, que podiam arrastar multidões, porém eram as pessoas que o próprio Jesus fala, né, como exemplo, que ficavam fazendo jejum nas esquinas com o rosto abatido, para que as pessoas tivessem compaixão e dessem honra e glória a eles. E aí ele até aconselha, né, se você fizer, faça no secreto, faça no oculto, porque você faz no oculto e o Senhor também te recompensará em oculto e tal. E, né, se eu não me engano, a referência é Mateus 6. Acho que é assim. Então, a gente vê as críticas dele, só esse povo. Isso me fez pensar muito em quem que a gente se inspira hoje em dia, né? Isso me fez pensar no que Paulo falou. Paulo falou: sejam meus imitadores como eu fui ou eu sou de Cristo. Em algumas traduções diferentes tem essa pequena diferença, né? Eu acredito mais que seja o eu sou de Cristo o mais verdadeiro, porque ele estava vivo na época. E eu fico pensando nisso, sabe? A gente tem que se inspirar em Jesus Cristo. Às vezes a gente, com as nossas limitações, se inspira em pessoas e não consegue se inspirar apenas no que a Bíblia fala, se inspirar apenas no que a gente lê e ora o Espírito Santo, e o Espírito Santo nos diz, nos entrega. E parece que a gente está sempre em busca de algo mais, algo mais, algo mais, e nada nos preenche, e a gente acaba encontrando problemas. Problemas porque o único evangelho capaz de sustentar
de alimentar, de suprimir o que está no nosso coração, é aquele evangelho que Jesus nos entrega. É aquele evangelho que, quando a gente ouve, a gente sente que fomos alimentados. É uma sensação diferente. E a segunda lição que eu coloco para vocês é: faça a obra independente de a quem, né? Aquele ditado popular: faça o bem, não importa a quem. Mas eu não diria nem a obra de Deus, porque a obra de Deus a gente tem que fazer sim, porque a gente está na Bíblia, porque a gente segue a Bíblia, mas que a obra de Deus seja a nossa obra, que seja algo tão intrínseco da nossa mente, tão intrínseco do nosso ser, que esteja tão, como é que eu poderia dizer, cravejado no nosso coração, mesmo que a gente tenha que se esforçar um pouco, mas que a gente possa chegar a esse nível de conseguir fazer a obra sem titubear, sem olhar para trás. Eu imagino, né, a Bíblia não diz com clareza essa questão de tempo, mas eu imagino que o homem samaritano, quando passou pela estrada e viu o moço caído, ele não ficou pensando, olhando para trás, dando meia volta com o cavalo. Aí, eu vou ou não vou? Ih, rapaz, o cara é judeu aí. O negócio aqui, o bagulho é doido, eu não sei se eu vou. Eu acredito que ele parou o cavalo na hora, desceu e foi ali, até porque o cara estava ferido, né? A Bíblia diz que ele estava quase morto. Então a cena deve ter sido, no mínimo, bastante forte, bastante feio de se ver. E eu fico pensando nisso, que a gente possa ter esse instinto de fazer a obra, esse instinto de que esses, como é que eu poderia dizer, talvez preconceitos, estereótipos ou dogmas, enfim, a palavra, todas as palavras para rotular e caracterizar isso são palavras mais rebuscadas, mas que tudo isso que a gente tem aqui às vezes não permite com que a gente faça a obra de Deus, que isso caia por terra hoje. Que a gente tenha noção, que Jesus fala para que a gente receba as pessoas em amor, para que a gente ame ao próximo, né? Como nós mesmos. E a única forma de amar o próximo é amando o próximo como Jesus amou. Você percebe que antes da morte e ressurreição de Cristo, ele pregava para todos. Ele não fazia acepção de pessoas, ele sentou na mesa com pecadores e publicanos, né, como diz os evangelhos, e foram criticar. Você come com pecadores e publicanos? E aí ele até redargue e fala: eu vim para os que estão doentes, não para os que estão salvos. E hoje o mundo está doente. Essa geração é uma geração difícil, é uma geração que precisa do nosso amor. E uma geração que mais do que nunca precisa do nosso amor, porque eles estão doentes muitas das vezes porque a igreja os contaminou com sua cultura cheia de dogmas, de preconceitos, de ataques, de julgamento. Mas aí você vai falar assim: mas a igreja é coisa de Jesus, coisa de Deus, como contamina? O fariseu também era de Deus. O fogo santo do sacerdócio descia no Santo dos Santos na presença dele. Mas eles gritavam junto com toda a multidão para o Cristo: crucifique-o, crucifique-o. E não significou nada. Tudo que eles viviam e tudo o que eles faziam. Nada. Então, que nós possamos ver, possamos reconhecer, às vezes, erros que a gente possa ter cometido, às vezes uma vergonha de agir de forma contrária a outra pessoa, porque você não concordou com a atitude dela, mas você quer tanto ganhar aquela alma para Jesus que você sente a dor que ela está sentindo no coração dela, que você não sinta vergonha hoje de chegar perto de uma pessoa que, às vezes, outrora você não chegaria, que você possa agir com amor, possa receber perto, possa manter contato, possa não ter preconceito, possa não ter medo de que as pessoas se escandalizem de ver você: nossa, ele está andando com fulano, ela está andando com fulano, ixi, rapaz, isso aí não é coisa boa não, hein? É engraçado, né? Engraçado, não deveria ser algo falado para pessoas de uma religião onde pregam amor. Mas, infelizmente, hoje, eu fiquei muito pensativo sobre em que o aumento de pessoas hoje que estão emocionalmente doentes, emocionalmente dependentes de, às vezes, de vícios, às vezes machucadas por traumas, são por culpas de pessoas que não souberam tratá-las. São por culpa de pessoas que não souberam falar que Jesus é amor. Antigamente, por exemplo, eu tinha era um pensamento tão engraçado, que eu demorei a me batizar. Eu me batizei agora, dia 15 de dezembro de 2018.
né? Tem apenas 6 anos. Eu falo apenas 6 anos porque eu frequento a igreja desde 2005, que eu me entendo por gente, era desde antes, mas que eu tenho lembranças desde 2005. Fiquei de 2003 a 2014 a 2017 fora, mas depois voltei. E nesse meio tempo todo eu não batizei, porque colocaram na minha cabeça que eu tinha que largar tudo de ruim primeiro e me batizar depois. E isso é um erro muito grande, porque Jesus, ele mesmo fala, né? Vinde a mim como estáis. Lógico, você não vai permanecer, mas isso não é o homem que vai tirar, é o Espírito Santo. A própria palavra diz isso, não é de mim, né? E o próprio Jesus, ele fala para que você alivie o seu fardo. Chegue nele, você vai descansar do seu fardo, porque o jugo dele é suave, o fardo é leve. Com Jesus não tem peso. Com Jesus, tudo aquilo que era seu problema, você passa a carregar com uma pessoa a mais. Tudo aquilo que era seu desconforto, seu motivo de vergonha, você passa a carregar com uma pessoa a mais, que está ali no teu coração, te ajudando, te acalentando, movendo o sobrenatural para te ajudar, movendo o sobrenatural para que as coisas comecem a funcionar na sua direção. Isso pode às vezes isso não acontecer, pode, mas é propósito dele. E sempre você vai conseguir entender, por mais que seja doloroso, por mais que demore, mas você vai entender que o propósito dele, que a vontade dele é sempre boa, perfeita e agradável. E olhando essa história, eu continuo navegando por essa história e eu vejo, né, o terceiro ponto que eu coloco para vocês é: faça mais do que o suficiente. É o terceiro ponto que eu coloco para vocês. Façam mais do que o suficiente. Esse, para mim, é o ponto crucial. Por que façam mais do que o suficiente? Ora, o samaritano pegou o homem lá da estrada, enfaixou as feridas, jogou, né, purificou as feridas ali, lavou com azeite e tal, e levou para a pousada. Ou seja, ele tirou o cara da rua, ele cuidou das feridas para ele não morrer, e levou ele para um abrigo para, de repente, ele não morrer aí de frio, não ser atacado por bicho ou coisa assim. O que é a lógica? Não, quando ele acordar, de repente um familiar procura, ou ele mesmo, né, indica alguém, ou fala com os próprios sacerdotes para ver se dá um socorro para ele, alguma coisa. Mas esse homem, esse samaritano, ele não fez o suficiente. Ele não só tirou o cara da rua e cuidou da ferida dele para depois não falar assim, eu vi o cara quase morto e deixei para lá. Não, ele não fez só isso. Ele fez mais do que o suficiente. Ele fez isso, deixou tudo do cara pago e ainda falou: as demais despesas que ele tiver, quando eu retornar, eu pagarei. Isso é muito mais do que o suficiente. E quanto mais do que o suficiente nós fazemos hoje na nossa vida para Deus? Às vezes a gente faz duas, eu falo por mim mesmo, às vezes a gente faz 2 orações e acha que está fazendo grande coisa. Às vezes a gente faz 7, 14, 21 dias de jejum, às vezes a gente faz uma pregação, algumas orações, uma leitura da palavra, um devocionalzinho de 20 minutos, 30 minutos, e está achando que está fazendo grande coisa. Bom, o que é suficiente para a sua salvação? É só isso? E o que mais me deixa tocado, né? O que mais me deixa tocado no fim dessa reflexão toda é que Jesus, ele é muito claro em que ele não deixa o resultado final disso. Ele não fala para que ninguém se vanglorie, né? Ele não coloca ali o samaritano voltando para pagar, ele não coloca a recuperação do homem, nós não sabemos o fim da história. Isso, para mim, é muito interessante, por quê? Porque ele está dizendo, com isso ele diz para mim assim, faça o bem sem olhar quem e sem esperar nada em troca. Isso, quando eu vi, e isso daí é aquilo que eu chamo, né, de você ler o que não está escrito. O porquê que Jesus não colocou o fim dessa história? Justamente por isso. Faça o bem sem olhar a quem e sem esperar nada em troca. Isso é muito forte. Às vezes a gente ajuda uma pessoa porque a pessoa vai nos retribuir, porque a gente está fazendo uma amizade que pode ser um bom networking, né, que é, no caso, uma boa ligação para a gente conseguir um trabalho, alguma oportunidade, enfim, alguma espécie de alavancagem de alguma forma. Às vezes a gente age por conveniência em muitas horas da nossa vida, em muitas etapas, e às vezes é tão instintivo que nem percebemos. Mas como que funciona quando você precisa fazer o bem sem olhar quem, sem ganhar nada em troca? E isso com pessoas desconhecidas, às vezes com pessoas que não seguem o que você prega, pessoas que às vezes estão até de uma forma que você, no seu íntimo, consideraria zombadoras a Deus. Você tem que fazer o bem sem olhar a quem, sem esperar nada em troca.
O quanto será que as suas capacidades, o quanto será que o Espírito Santo te moldou o suficiente para que você seja capaz de fazer isso? Isso é uma coisa que, quando eu cheguei a essa conclusão, eu dei uma paradinha e fiquei pensando sobre. Eu falei, caramba, que interessante. É muito incrível, realmente, o final dessa história não está escrito, querer dizer algo tão profundo. E aí ele substitui o fim da história com uma pergunta que é mais profunda ainda. Ele pergunta ao doutor da lei, no versículo 36. Ele pergunta, destes três, qual foi o próximo desse homem? E isso é uma coisa que, né, batendo com a pergunta que esse doutor havia feito, ele perguntou, quem é o meu próximo? E para ele não responder o clichê de, o seu próximo é quem está à sua volta. Não. Ele perguntou para ele dizer como se fosse para um segundo, para uma outra pessoa, para que ele, retirando a responsabilidade dele, pudesse responder com o peso da resposta que, quando ele tivesse que aplicar na vida dele, essa resposta teria. Por exemplo, seria a mesma coisa que eu perguntar assim, então, se fosse para o seu amigo, como seria? Mas se fosse para um desconhecido, como seria? De repente, teria um outro peso, porque tiraria sentimentos, tiraria ocasião, né? Tiraria tanta coisa, história. E aí ele respondeu, o próximo foi aquele que agiu de misericórdia. E eles estavam falando de herdar a vida eterna. Então é como se Jesus tivesse falado assim para ele, se você, mesmo você sendo doutor da lei, frequentando o meu templo, letrado, fazendo jejum, lendo a palavra, fazendo tudo o que você faz, se você não agir de misericórdia com aqueles que se apresentam a você, com a posição que você tem, não valerá de nada. Não valerá de nada todo o trabalho que temos no mundo, não valerá de nada nenhum culto que fazemos aqui, não valerá nenhuma oração que fazemos nas igrejas do nosso quarto, não valerá de nada nenhum devocional, não valerá de nada nenhuma palavra profética, nenhum choro na madrugada, nenhum desabafo, nenhum dom demonstrado a público ou em oculto. Não valerá de nada se não tivermos a misericórdia com os próximos. E isso me faz pensar em uma coisa que eu achei bastante interessante. E essa coisa é, aquele que agiu de misericórdia foi o próximo desse homem. Bom, aquele que agiu de misericórdia foi o samaritano. Ele foi o próximo desse homem. Esse homem, talvez, se tivesse acordado, não aceitaria a ajuda. Talvez, se descobrisse que foi um samaritano que o ajudou, quando retomou a consciência, ficaria até bravo. Poderia até dizer, melhor se fosse eu ter morrido, para não ter que dever favores ou não ter que me sentir mal por isso, por causa da cultura entranhada na mente dele. Mas quem o ajudou foi o improvável. Quem o ajudou foi aquele que qualquer pessoa em um jogo de apostas nunca apostaria que aconteceria isso. Apostaria no sacerdote, no levita, ou às vezes apostaria que ninguém mesmo ajudaria e ele morreria, mas nunca apostariam que o samaritano ia ter compaixão. E isso me faz pensar em uma coisa que hoje nós estamos, muitas das vezes, vivendo a nossa vida e a gente não sabe alguma área que a gente esteja do mesmo modo que esse samaritano está. Esse samaritano, ele estava agredido, esse homem, né? Esse homem, ele foi agredido, ele foi machucado, foi jogado na estrada e estava precisando de alguém que o pudesse retirar daquele lugar. E da forma que ele estava, ele não teve escolha. Mas hoje, às vezes, alguma área da nossa vida, ou a nossa vida no geral, a gente pode estar vivendo isso também. A gente pode estar frio de algum modo, espiritualmente, podemos estar distante de Deus, a nossa vida pode estar sendo tão machucada e tão destroçada que a gente não vê saídas em lugar nenhum. A gente pode olhar para os lados e ver as pessoas virando as costas, ou ver as pessoas fingindo que se importam, ou falando assim, relaxa, é pouca coisa, já passa. Ou então só falando, entrega na mão de Deus, tá tranquilo. Mas não se apresenta, às vezes, para ajudar com um ombro amigo, ajudar com o que você precisa, ajudar, às vezes, até numa oração. Ou a coisa que fica mais famosa, né, hoje em dia, aquele ditado anticristão mais famoso, que é assim, olha, você fica me pedindo oração, mas você tem que orar por você mesmo. E se esquecem que em Tiago fala, né, que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Se esquecem também de quando Deus fala que o que dois pedirem em conjunto, em nome de Jesus, em nome de Cristo,
será atendido, pois o Pai recompensa aqueles que o pedem. E aí formam ditados e mais ditados em cima de palestras e palestras coaches, como se fossem os verdadeiros deuses em cima do altar, e se esquecem que o povo está perecendo. Então hoje eu gostaria de falar para vocês que estão com, às vezes, alguma tristeza, algum problema, às vezes você está pensando em tirar a sua vida, às vezes você acha que não tem saída, que você vive uma vida infeliz, que não tem motivo para continuar nessa situação, às vezes pensa que Deus não te ama, que Ele não está te olhando, ou que o que você está vivendo é culpa de Deus. Você pode estar vivendo diversas coisas, como eu também já vivi, como muitos aqui também já viveram, e possivelmente muitos viverão ainda. Mas temos uma pessoa que é próxima de nós, porque age a todo tempo com misericórdia, assim como nessa parábola. E essa pessoa que age com misericórdia a todo tempo, que é próxima de nós, é Jesus Cristo. Ele é o único que ele não vai te livrar da dor, mas ele vai passar ela junto com você e vai amenizar o seu sofrimento. Ele não vai te livrar da peleja, mas ele vai te fortalecer para que você saia mais do que vencedor. Ele não vai te impedir de viver os males da vida, o desemprego, a doença, a tristeza, a perda. Ele não vai, não. Eu não estou aqui para mentir para você e te apresentar um Deus de prosperidade e que você vai viver sempre a bonança, independente do que aconteça. Não, você não vai viver isso. Mas você vai ter força para ser resiliente, mesmo quando todos falarem assim, essa pessoa é maluca, eu já teria desistido. Não tem por que acreditar nisso, isso é milagre, isso é magia, isso não existe. Mas Deus está te mantendo de pé. Quando todos estiverem tristes, cabisbaixo, você ter a leveza e a calma de estar com um sorriso no seu rosto, porque o Espírito Santo mora dentro de você. Mas isso é sair da zona de conforto. Ah, mas eu não estou confortável. Não, a gente não está confortável com tristeza, a gente não está confortável com coisas ruins, mas é o familiar. Às vezes o novo amedronta. O novo, ele é o novo. Ele foge daquilo que você está acostumado. Você, às vezes, nem vai perder nada se tentar algo novo. Mas sair daquilo que você conhece é desafiador. E hoje eu gostaria de te convidar, a você que está frio, que conhece o nome de Jesus, mas por alguma mágoa, por alguma desventura, por algum embate, algum conflito de opinião, algum preconceito sofrido, alguma intolerância sofrida, alguma ofensa, algum ferimento não cicatrizado, ou você que não conhece, que entendeu que Jesus é amor, que de repente sentiu interesse em ouvir mais da palavra, que quer ser apresentado a esse Deus, que age de misericórdia mesmo com aqueles que todos viram as costas, com aqueles que o mundo vê como escória ou coisa assim. Eu gostaria de fazer um apelo para que vocês viessem, aqueles que já conhecem, se reconciliem com Jesus. E aqueles que não conhecem, o aceitem como Salvador. Eu não estou falando de passar a frequentar a igreja, eu não estou falando de eu aceitei Jesus hoje aqui online e amanhã eu já vou parar de fazer tudo o que eu faço. Não, ninguém faz. Eu não fiz. Fui criado em berço cristão, rodeado de gente da igreja e eu não fiz. E possivelmente quase ninguém fez. Eu frequento uma célula onde a nossa anfitriã mesmo falou que ela foi batizada e demorou mais de 2 anos para ela deixar de fumar, deixar de beber. Porque é isso, é misericórdia, não é julgamento. Não é templo religioso, é o amor de Cristo. E eu quero convidar vocês a aceitarem a Jesus, a se reconciliarem com Ele, a sentirem novamente o poder do Espírito Santo, o acalento dele no seu coração, o calor do conforto de saber que, mesmo em meio às lutas, você não está sozinho. Se você dobrar os seus joelhos e pedir socorro, você terá. Você olhar para o céu e chorar, mesmo sem dizer nenhuma palavra, alguém estará lá por você. Às vezes você olha para o lado, não tem ninguém, você pensa que sua família não te dá valor, seus amigos não te dão valor, ninguém está lá por você, que você é uma presença superficial na Terra, mas nada disso importa, o que importa é a vida eterna. Aquele que tem a capacidade de tirar do lamaçal, da tristeza, da depressão, do suicídio, de tudo quanto é vício, que às vezes até você no seu profundo sabe que está te fazendo mal. Aquele que se importa com você o suficiente para ter mandado o próprio filho para morrer e ressuscitar por você. Ele está te chamando hoje. Ele está te chamando hoje. Pode já ter acontecido outras vezes, mas hoje é mais uma oportunidade que você tem de mudar a sua história. É mais uma oportunidade que você tem
por mais que às vezes você já tenha tentado, mas de tentar de novo. Não conseguir não é uma falha, é só um período de descanso. Mas será que agora não é a hora de bater o pó das roupas, se levantar e reescrever a sua história junto com Jesus? Então, a você que quer tomar essa decisão, rogo que feche seus olhos, abaixe sua cabeça, vamos fazer uma oração. Quero que vocês repitam essa palavra comigo. Quero que você diga eu e o seu nome. Aceito Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da minha vida. E todos aqueles que estão se reconciliando, enquanto eu vou orar, conversem com Ele no seu interior, falem com Ele dos seus medos, dos seus anseios, do porquê ficaram tão longe da casa do Pai. Peçam forças a Ele para que você possa recomeçar. Às vezes recomeçar é mais fácil do que começar, mas às vezes pode ser mais difícil. Mas peça forças a Ele, converse com seu Pai. Ele é seu Pai, Ele te ama, Ele vai te dar o melhor caminho. Então, oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, neste momento, gostaria de te agradecer por mais essa oportunidade de estar aqui pregando, Pai, por estar levando a tua palavra, o teu evangelho a toda criatura, como o Senhor ordenou. Pai, gostaria de te agradecer por todos os que estão aqui ouvindo, por todos que ouvirão esta mensagem e por todas as pessoas que serão tocadas por essa palavra. Deus, se há alguém aqui que foi tocado por esta palavra, por este apelo, que o Senhor receba de braços abertos, pois o Senhor diz que há festa no céu por uma única alma que se converte. Porém, eu creio que isso acontecerá com mais de um nessa noite. Rogo a ti, Deus, que o Senhor cuide de cada um, que o Senhor entre na vida deles e faça a diferença, com que as pessoas ao redor percebam que a história está sendo reescrita, que o Senhor entrou para mudar a vida. Eu não estou falando de prosperidade, não estou falando de nada disso, estou falando apenas de o brilho do teu Espírito Santo ser refletido naquela pessoa. E todos os que estão em volta se perguntarem o motivo da alegria, o motivo do sorriso no rosto, ou como essa pessoa saiu de uma pessoa que só ficava trancada no quarto, triste, para uma pessoa que sai para a rua e fala do teu nome aos quatro ventos. Que o Senhor possa, nessa noite, cumprir a tua obra na vida de cada um, Pai. Agradeço por essa noite, agradeço por este culto e por essa oportunidade magnífica que o Senhor me concedeu. Muito obrigado, Pai. Cuide dos teus filhos, pois mais do que nunca eles precisam de ti. Assim te peço desde já, te entrego essa oração e esta pregação e te agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glórias ao nome do Senhor. Uma palavra abençoada, uma palavra que nos traz de volta aos braços de Cristo e que, para quem já está nos braços de Cristo, é como se ele dissesse: não te esqueça, viu? Não te esqueça que eu estou contigo. Obrigado, Senhor. E por isso é que nós o louvaremos mais do que pelo que ele faz, mas pelo que ele é. Poderoso é o Senhor nosso Deus. De louvor, tu és santo, santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor.
a ti cantarei louvores. Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém, Deus seja louvado. Então vamos agora fazer uma oração para o nosso Deus, para agradecer mais esse momento na presença dele. Meu Deus, meu Pai, nós queremos mais uma vez te agradecer, Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui, de cultuar o teu nome. Queremos te bendizer, te adorar, te render todo o nosso louvor, a nossa adoração, te demonstrar a nossa gratidão pela tua palavra, Senhor, que nos ensina, nos corrige, nos fortalece para que nós possamos conseguir continuar no caminho com o Senhor, sabendo que o Senhor nunca nos abandona, que o Senhor está sempre conosco, que o Senhor se dirige a nós, que o Senhor é um Deus de perto, que nos ajuda e nos diz aquilo que nós precisamos ouvir para ter paz no nosso coração, para ter discernimento e para saber o caminho que nós devemos seguir. Então, nós queremos te agradecer por mais essa palavra, te pedir a tua graça para que nós possamos agir, responder de acordo com aquilo que nós ouvimos, Senhor, que nós possamos olhar para ti, olhar para o teu sacrifício, para o teu amor por nós, e sabendo desse amor que o Senhor demonstrou na cruz, que nós possamos, da mesma forma, e pela graça, pelo poder do teu Espírito Santo, que nós possamos amar o nosso próximo também, como o Senhor nos amou. E nós queremos, Pai, colocar diante de Ti os nossos pedidos de oração, aqueles que foram enviados aqui, que foram expressamente aqui falados, né? E também aqueles que estão no coração de quem está ouvindo agora, participando desse culto, seja online, seja do culto gravado. O Senhor conhece o coração de cada um, as necessidades, as angústias. Nós queremos te pedir, Senhor, por salvação dos nossos familiares, dos nossos amigos, conhecidos, pessoas que muitas vezes nós oramos por muito tempo por elas, e nós te pedimos, Senhor, mais uma vez, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor as alcance, e que nós possamos aproveitar também as oportunidades para dar um bom testemunho, para refletir, revelar o teu amor a elas, para falar do teu nome, para testemunhar aquilo que nós temos vivido, Pai. Nós pedimos também pela saúde de cada um aqui, pelos que mais precisam aí, que estão precisando de repente, fazer uma cirurgia, um procedimento médico, que estão fazendo um tratamento, que estão sofrendo, Pai, de insônia, de esgotamento, de um cansaço crônico, de depressão, de ansiedade. São tantas coisas, tantas enfermidades, Pai, que o Senhor conhece cada um, a necessidade de cada um, que o Senhor esteja tocando em cada pessoa, que cada pessoa que está participando desse culto não saia daqui da mesma forma que ela entrou, que o Senhor toque no corpo, que o Senhor toque na alma, no coração, na mente, que essas pessoas sejam transformadas, restauradas. Nós te pedimos também pelo nosso país, pelos nossos governantes, pelas pessoas que sofrem, que mais precisam, que passam, Senhor, necessidades, privações, fome, por portas de emprego. Que o Senhor intervenha, que o Senhor haja, que o Senhor se revele cada vez mais a essas pessoas, que o principal, Pai, que nós pedimos é que o teu reino venha, que a tua palavra seja proclamada, que o teu evangelho seja conhecido, que o teu nome seja honrado e exaltado, porque é o bem mais precioso que nós temos, é pertencer a ti, Pai. Então nós te pedimos que nós também possamos ser instrumentos nas tuas mãos, para que pessoas cada vez mais te conheçam, sejam salvas e também testemunhem dessas boas novas, Pai. O Senhor conhece a cada um aqui, que o Senhor se revele a cada um, que cada um se sinta
respondido aí, Pai, que o Senhor acalme os corações angustiados e que cada um saia daqui renovado, fortalecido, com um coração mais leve e, acima de tudo, Pai, nós queremos que a Tua vontade seja feita, mesmo que talvez seja difícil, nós não possamos entender muitas coisas que acontecem, mas que nós possamos descansar em Ti, sabendo que o Senhor cuida de nós, independentemente do que aconteça na nossa vida. Então, nós terminamos esse momento agradecendo ao Senhor mais uma vez, que o Senhor possa dar uma boa noite de sono, um bom dia para cada um, no Teu cuidado, na Tua paz, na Tua presença, e que cada vez mais nós possamos Te conhecer, que muitos momentos como esse, ainda nós possamos viver, nos reunir muitas vezes para louvar o Teu nome, que na nossa casa, na nossa intimidade, nós também possamos Te buscar cada vez mais, ter cada vez mais comunhão contigo, e para aqueles, Pai, que aceitaram receber a Tua graça, que foram tocados nesse momento, que o Senhor dê discernimento, que o Senhor os mantenha firmes no caminho, que o Senhor mostre os próximos passos, que o Teu Espírito Santo encha cada um de nós também, para que nós possamos cada vez mais refletir o Teu amor e crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Nós Te agradecemos, Te louvamos por mais esse momento. Em nome de Jesus, amém. 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 Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações do Espírito Santo e que o amor de Deus estejam conosco. E toda a igreja possa dizer amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Muito obrigada, pessoal, por assistirem até aqui, todos aqueles que participaram do culto ao vivo e também a todos aqueles que assistiram pelo YouTube. E hoje, para todos que chegaram até o final, vou pedir para vocês deixarem nos comentários a palavra misericórdia. A palavra-chave do culto de hoje é misericórdia. Agradeço mais uma vez a presença de todos, que Deus os abençoe e que a paz do Senhor esteja com todos vocês.